Vamos meditar na palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Mesmo sentados, você vai acompanhando aí, tá bom? Está no telão? Então você pode acompanhar no telão, quem não trouxe Bíblia. Diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 11: e ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungido rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda a boca que o não beijou. Curve sua cabeça, vamos pedir para o Senhor falar conosco nessa noite, amém? Pai querido, Pai santo, nós estamos diante da Tua palavra, meu Pai. Senhor, de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, Pai. Mas eu te peço nessa noite que o Senhor use o vaso de barro, meu Pai. É bom que seja assim, Pai. Vasos de barro na tua presença, para que o Senhor derrame o óleo fresco da unção e fale ao teu povo aquilo que tu tens para falar, meu Pai. Toma a direção do culto mesmo, meu Senhor. Toma, Senhor, a palavra nesta noite, Pai. Que através, Senhor, do teu Espírito Santo, meu Pai, nada seja perdido aqui, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, volte para ti, Senhor. Oh Deus, cheia de frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor. Amém e amém. Amém. Vamos à palavra de Deus nessa noite? Aleluia. Que a palavra de Deus seja sempre honrada em nosso meio, amém? Queridos irmãos, esse texto, essa história que acontece é uma história das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. No capítulo 18, Elias e 80 profetas de Baal. Você conhece a história? Todos conhecem a história, não conhece? Israel estava num declínio espiritual muito profundo. Por quê? Porque estava sendo governado por reis que não temiam ao Senhor. Os reis de Israel naquela época eram Acabe e Jezabel. Acabe, um homem frouxo, e Jezabel, uma idólatra, feiticeira, governavam Israel. Então a maldição começou a se estabelecer na nação através da idolatria. Foram levantados na nação de Israel altares ao deus Baal, um deus da antiguidade. Coisas terríveis começaram a acontecer nesses cultos, e Deus, olhando do céu, vendo o seu povo misturado com tudo aquilo, começou a virar as costas para Israel. Mas todavia nosso Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, e nesse contexto ele levanta um homem
para dizer para Israel: olha, Israel, se vocês continuarem assim, vai haver destruição. Então Deus levanta o profeta Elias para trazer uma palavra de Deus em meio àquele caos espiritual que estava acontecendo. Então Deus vai usando Elias na sua trajetória de vida para dizer: olha, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. No capítulo 18 tem um grande conflito, né, entre os profetas de Baal e Elias. A Bíblia diz que os profetas de Elias faz uma convocação à nação para provar quem era Deus verdadeiro. Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então eles passam o dia inteiro em conflito. Primeiro os profetas de Baal suplicando o favor de Baal, para que Baal respondesse com fogo, e clamaram, e nada acontecia. Eles mutilavam os seus corpos, provavelmente fazia parte do culto deles, e nada acontecia. Elias então levanta a sua voz profética e começa a zombar: clame mais alto, chame o teu Deus, talvez ele esteja dormindo. E ao final da tarde, quando já estão cansados de clamar, Elias restaura o altar com 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Restaura o altar, manda jogar água, um elemento que já era escasso, ele manda jogar água em cima. Então ele olha para o céu e fala assim: Deus, no mesmo instante, fogo desce do céu, consome o altar, o sacrifício, e naquela noite 450 profetas de Baal são mortos, e Israel é limpa dessa maldição. Elias é um dos maiores profetas da história. É alguém levantado por Deus para marcar a nação de Israel com fogo. Todavia, ele é humano. E orando ao Senhor, antes, por isso que eu cheguei atrasado, eu estava aqui até 6:30 na igreja, preparando as coisas e buscando de Deus para trazer hoje à noite. Quando eu orava ao Senhor por isso, Deus ministrava ao meu coração coisas fortes. E eu vou liberar essa palavra sobre você nessa noite. Muitos dos que estão aqui foram chamados por Deus para marcar a história. Para marcar a história da família, para marcar a história da igreja, para fazer coisas grandes sobre a face da terra. E Deus nessa noite nos reuniu aqui para dizer para nós: olha, as minhas promessas estão ativas, eu quero fazer, só é necessário tomar cuidado com alguma das atitudes que Elias tomou aqui. Como eu disse para você, Elias era um homem de Deus, um homem de fogo, mas era humano. Depois de fazer essa obra poderosa ali e matar os 450 profetas de Baal, ele recebe uma palavra da Jezabel. Acabe, o rei frouxo, o homem frouxo, chega para a esposa, depois daquele grande evento nacional, e fala: ó, Jezabel, o Elias apareceu e ele matou 450 dos seus profetas. Ela então se levanta toda endemoniada, possessa de espíritos imundos, e fala: olha, avisa Elias que eu vou matar ele, até amanhã ele está morto. Por incrível que pareça, meu irmão, o Elias, o homem do fogo, cheio da presença de Deus, quando ouve esta palavra, o seu coração sente medo. Diga comigo: medo. Ele sentiu medo no seu coração e vai fugir, tio. Ele quer sumir daquele lugar, ele não quer morrer. E o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração: o medo tem o poder de paralisar a nossa vida, a nossa fé. Interferiu na fé do grande Elias. E talvez nessa noite você esteja aqui e o medo está afetando a sua fé. E Deus quer tirar o medo do coração de muitos aqui nessa noite. O medo não pode fazer parte daqueles que são da fé. Eu não sei se você está com medo do desemprego, medo do divórcio, medo da falência, medo de ir para o inferno, medo de Jesus voltar. Eu não sei quais são os medos que cercam a sua vida. O que eu sei é que para quem é de Deus, o medo não pode estar presente, porque o medo vai conflitar com a fé.
Elias, o grande homem de Deus, cometeu aqui 3 erros que a gente vê na história que nós lemos. Primeiro, ele teve medo. Você não pode viver sob o domínio do medo. Deus nos deu o espírito de ousadia, de coragem para vencer, avançar e prevalecer nas batalhas que enfrentamos na nossa vida. Pastor, mas está falando isso de Elias? Eu não estou entendendo. É simples de entender, é só você ler lá no versículo 13. Quando Deus encontra Elias, ele pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias, no deserto? Era para você continuar em Jerusalém, em Israel, fazendo aquilo mesmo que eu tinha mandado você fazer, Elias. O que você está fazendo no deserto, Elias? E a palavra de Deus para nós nessa noite é essa: ei, eu chamei você para algo grande, para marcar a história, para fazer a diferença. O que você está fazendo aí onde você está? Eu fiquei chateado, não vou mais fazer isso. Aqui na conta, graças a Deus aqui na igreja não tem problema, né? É fácil pregar essas coisas aqui. Em muitas igrejas, muito lugar, talvez Deus esteja falando com alguém na internet. Eu fiquei chateado, o pastor cantou uma música que eu não gosto, eu vou sair do ministério de louvor. O pastor pregou uma palavra que falou sobre algo que eu pratico, ele sabe, então ele falou para mim, então eu vou parar de ir na igreja. E aí a gente vai se distanciando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Homens e mulheres que estão se prendendo em situações na sua vida, que estão atrasando a tua história. Meu irmão, você não é eterno nessa terra. O tempo passa e você precisa ir para o lugar que Deus tem para você. Não, a gente vai ficar patinando na vida. Por isso que Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Volta para Israel, Elias. Por que Elias estava no deserto? Por causa do medo, pastor João Câmara. O medo, lição, o medo afasta a gente do projeto de Deus para a nossa vida. Não precisa falar não, só cutuca teu irmão assim, ele vai entender, tá? Ninguém quer ajudar o pastor hoje. Tudo bem, vai, eu entendo. Você está entendendo? O medo afasta a gente do que Deus tem para a nossa vida. Elias foi para o deserto porque estava com medo. Segunda coisa que nós vemos no texto, eu vou acelerar para a gente participar da Santa Ceia. Elias começou a ficar desanimado, crise de depressão, a gente percebe isso no texto. Não queria comer direito, não queria beber direito. O anjo teve que preparar uma comida especial para sustentar Elias. Elias foi dormir debaixo da árvore. Nada a ver com o que Deus tinha para a vida dele, né, Paula? Nada a ver com o que Deus tinha para a vida dele. Aí ele começa a falar para Deus: Deus, olha, Israel desistiu, Israel está servindo a falsos deuses, Israel, estou fazendo a tua obra, mas não vale a pena, eu estou cansado, eu quero parar. Elias, para com isso, come, bebe e vai para o lugar onde você tem que estar. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite, que está se sentindo fraco, desanimado, está com medo, está preocupado, está ansioso, está desviado, está envolvido com coisa que não presta. A palavra de Deus é essa: para com isso, sai desse lugar e vem para a minha presença. Aleluia. Deus tem, eu sinto no meu espírito nessa noite, pastor, como fosse uma ansiedade santa, algo do Espírito Santo, como se Deus tivesse pressa de pegar a nossa vida e colocar em outra estação, em outro lugar. Só que muitos estão perdendo tempo, presos no deserto porque estão com medo, olhando para as suas próprias falhas e indignidades, tudo isso é o que o diabo mais quer. Você acha que quando Jesus, Espírito Santo, você acha que quando Jesus chamou, você não sabia das tuas falhas e imperfeições? Sabia, mas Ele escolheu você. Deus estava errado? Não, Ele escolheu você. Ele está esperando você, que é homem. Eu vou falar para os homens, depois eu vou falar para as mulheres. Você que é homem, apertar o cinto, levantar as calças, ser macho de verdade e encarar os desafios da vida. Aleluia, porque Deus quer honrar você. Aleluia. E para essas santas mulheres de Deus, eu posso até dizer a mesma coisa hoje em dia. Não é verdade?
Queridos, Deus, às vezes a gente fica esperando que Deus entre no nosso quarto da crise, deite na cama do nosso lado e fique chorando com a gente, passando a mãozinha na nossa cabeça. Deus nunca fez isso, nem nunca fará. Muito pelo contrário, quando ele chega para Elias, que está em crise de depressão, diz: Elias, sai da caverna, levanta, come, que você tem que andar mais 40 dias, Elias. Lembra de Josué? Deus, eu estou triste, Moisés morreu, e agora? Josué, esforça-te, tem bom ânimo, levanta, porque tem coisas para você fazer, Josué. Lembra de Gideão, malhando trigo no lagar? Nada, não era difícil, complicado, e o anjo lá espiando, o anjo do Senhor espiando, olhando. Varão valoroso, eu vou te usar para libertar o teu povo. Está entendendo, meu irmão? Deus maravilhoso. Lembra de Abraão? Já preguei isso algumas vezes aqui. Senhor, já tenho 75 anos e não tenho filhos. O Damasceno vai ser o meu descendente, Senhor. A promessa não vai se cumprir. Abraão, sai da tenda, Abraão, olha para as estrelas do céu, conta elas se você conseguir contar, Abraão, porque assim será a tua descendência, Abraão. Nessa noite Deus nos chama para fora da tenda do medo, da tenda das crises existenciais, dos traumas da infância. Deus está nos chamando para fora deste lugar e alinhando a nossa visão para que nós consigamos tomar posse da plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Elias está no lugar errado. Até perdi o fio da meada aqui. Elias está no lugar, posso falar assim porque eu estou entre amigos e irmãos aqui, vocês me entendem. E também preciso ser o maior pregador da história do evangelho. Aleluia, eu quero que Deus me use, só isso. Elias estava no lugar errado por causa do medo. E nós não podemos estar nesse lugar. Para a gente concluir a mensagem, para o final da mensagem, Deus dá algumas ordens para Elias, para que ele saia dessa situação. O que ele diz para Elias? Está lá no versículo, se não me engano, 11. Vamos ler junto. Versículo 11. Quem está entendendo a mensagem até aqui? Tem muita coisa para falar sobre a vida de Elias, então tem que resumir para a gente poder ter num culto. Deus dá algumas ordens para este profeta, que era de Deus, mas que estava em crise. Olha só que interessante isso que Deus fala para Elias. Ele diz assim, versículo 11: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Deus disse para Elias que ele vai para o deserto. Aí o anjo encontra ele no meio do caminho, dá comida para ele, faz ele andar mais 40 dias para ele ir até o monte. A ordem de fosse ao monte. O que ele faz? Ele vai para a caverna. Está entendendo a história? Era para ele ir para o monte, mas ele vai para a caverna se esconder. Você vê, ele teve um encontro com um anjo, comeu uma comida divina, sobrenatural, e mesmo assim a crise de depressão estava forte na vida dele. Aí Deus manda, acontece lá o terremoto, o vento, o fogo. Não era Deus. Deus vem numa brisa suave e fala com Elias, para que ele volte e faça o que ele tem que fazer. Mas o interessante para nós aqui é isso: Elias, sai para fora. Deus diz para nós essa noite: sai daí, sobe o monte, vem para a minha presença, porque na minha presença eu vou falar com você, e você vai ser direcionado, a tua fé vai ser reativada, e você vai conseguir concluir aquilo que eu quero de você. Vou perguntar aqui, eu estou pregando, né? E você nem sabe, eu preciso saber se você quer cumprir o teu propósito na vida. Alguém aqui quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Se você quer, meu irmão, não sei a idade que você tem, que momento da vida você está, mas você tem que remir o tempo, viu? Presta atenção nisso aqui, é muito importante. Hoje nós perdemos a nossa família, né? Uma tia importante, né?
Mas tinha uma pessoa que eu não tinha muito contato próximo com ela, mas fui algumas vezes na casa dela, mas tinha um pouco mais distante. Mas eu gostava muito dos meus primos, a gente tinha contato. E nós perdemos essa pessoa, e a gente fica, toda vez que morre alguém, a gente pensa isso: meu Deus, a vida é um sopro. A pessoa está bem hoje, amanhã pode ter que encontrar com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos mensurar o nosso tempo de vida. A gente precisa entender que a nossa vida é passageira e que nós precisamos apresentar no final da nossa trajetória algo para Deus. Ninguém fala isso, né, hoje em dia mais, né, pastor João? No final da nossa trajetória nós apresentaremos as nossas obras diante do Cordeiro Santo de Deus. A Bíblia diz isso. Eu não quero chegar, é um risco, chegar diante de Deus e as obras que eu tenho para apresentar ao meu Deus são obras de morte, de prejuízo, de destruição, coisas horríveis diante de Deus. Você nem porque eu estou falando isso, Deus está mandando falar essas coisas aqui. Nós temos um propósito que Deus determinou sobre a nossa vida, e nós temos que cumpri-lo e apresentá-lo diante de Deus para que recebamos o galardão de tudo aquilo da nossa fé. Então eu pergunto mais uma vez para você: você quer cumprir o seu propósito nesta vida, meu irmão? Então, o primeiro ponto: você não pode deixar o medo dominar a sua vida. Por quê? Porque palavras contrárias virão, situações adversas virão, coisas que vão complicar na trajetória vão acontecer. Mas nós precisamos entender que Deus não vai entrar na nossa crise. Nós precisamos ir em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Quem conseguiu entender a mensagem aqui nessa noite? O Espírito tem tanta coisa para falar aqui. É que o tempo, o relógio, a gente vai, né? Muita coisa para ser dita aqui, irmão, sobre esse tema. Mas que você nessa noite, para a gente concluir, que você não cometa, por mais que você seja humano, você não cometa os erros que o profeta Elias cometeu. Viver sobre o domínio do medo, achar que está sozinho no mundo, que ninguém te apoia, que não é verdade. Mas 7.000 profetas em Israel que serviam ao Senhor, esperando a fé de alguém se manifestar para que eles tomassem ação. Então o diabo, ele é especialista em mentir, em liberar a sua. Tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é falar, Zé. Uma coisa que o diabo sabe fazer é falar. Acho que o diabo se formou em marketing, propaganda, eu não sei. É um especialista na enganação. A Bíblia diz que ele enganou a terça parte dos anjos de Deus. Quando ele fala, ele tem o poder de convencer. Lembra de Eva? Você não vai morrer, não. Olha a situação do mundo hoje em dia. Então ele é especialista nisso. No caso de Elias: eu vou matar você, vai matar nada. Todos os enviados de Jezabel que chegaram perto de Elias, a Bíblia diz que Deus mandava fogo do céu e eles morriam na hora. Era impossível Jezabel matar Elias. Você só lê a história de Elias, só lê a casa inteira. Era impossível. A morte não tinha poder sobre Elias. Tanto que ele foi arrebatado, está vivo até hoje aí com Deus. Mas o diabo, os demônios na vida de Jezabel: eu vou te matar, Elias. Ele não poderia fazer isso. Mas Elias sentiu o que o diabo queria: tirar Elias do projeto de limpeza da nação de Israel. E o diabo, olha o que Deus está falando, é fresco isso para nós. Hoje não tem esboço, é fresco de Deus para nós. O diabo está falando coisas a muitos ouvidos, a muitos corações aqui, com apenas uma intenção: de tirar você do plano que Deus determinou para a sua vida. Diga assim comigo: nessa noite eu fecho os meus ouvidos para a sua voz, Satanás, e abro os meus ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, não deixa ninguém te tirar daquilo que Deus projetou para a sua vida. Não deixa ninguém tirar você daquilo que Deus projetou para você, porque é o melhor caminho. Para concluir e encerrar, não me empolga aqui.
Sabia que não era para eu ser pastor? Sabia que era para Rio de Amor não existir? Mas Deus liberou uma palavra. Quantas vozes contrárias eu ouvi, pastor João Câmara ouviu. Para com isso. Está dando trabalho demais. Se está dando trabalho é porque não é de Deus. Está entendendo, meu irmão? Vozes contrárias para te fazer parar. Vozes contrárias para destruir a tua vida, destruir a tua família, destruir aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Que nessa noite nós venhamos fechar os nossos ouvidos para o medo, para a dúvida, para o rancor, para a mágoa, e abrir os nossos ouvidos para tudo aquilo que é de Deus, porque Deus tem poder infinito de fazer acontecer na nossa vida aquilo que Ele projetou e determinou para nós. É fácil, é só você olhar para a nação de Israel hoje, os descendentes de Abraão, o povo do Elias, passaram por diversas adversidades na história, mas permanecem fiéis ao Senhor, a palavra de Deus. Amém? Depois Deus vai ajustar alguns ponteiros com Israel ainda. Não tá terminada a obra ali ainda. Deus vai ajustar os ponteiros com Israel, mas sem dúvida é um povo diferenciado na terra. Quando eles entenderam depois dos cativeiros e entenderam que só existe um Deus verdadeiro, pararam com a idolatria, Deus começou a alinhar a vida de Israel de novo, formou como nação, as profecias estão se cumprindo. Amém, queridos? Para concluir a mensagem de participar da Santa Ceia, você foi escolhido por Deus para viver coisas poderosas, maravilhosas. Não deixe o medo destruir a tua fé, a dúvida atrapalhar a tua trajetória. Sai da caverna do medo, da crise de depressão, das crises de ansiedade. Sobe o monte do encontro com Deus. Recebe a porção de Deus e segue em frente, porque Deus respalda você nas suas batalhas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você pode aplaudir a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé rapidamente, amém, queridos?